Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos um pouco diferente. Vamos falar sobre assuntos mais profundos daquilo que a gente já vem abordando aqui há muito tempo. Então, quem me acompanha aqui no canal já ouviu eu falando, dando muitas orientações em relação à alimentação, suplementação, estilo de vida, exames que vocês podem fazer para investigar a causa desses desequilíbrios gastrointestinais que vocês vêm sofrendo. Mas a gente ainda não tocou num ponto que é extremamente importante, se não o mais importante, que é olhar para as nossas emoções. Então, já tem um tempo que eu venho sentindo que eu quero falar sobre isso com vocês, sobre causas emocionais que estão por trás desses desequilíbrios, tanto gastrointestinais, então quem tem dor de estômago, problemas de digestão, intestino preso, intestino solto, intestino irritável, quem tem candidíase de repetição, aqueles problemas de saúde que você não consegue resolver, já está aí tentando através da alimentação, estilo de vida, e parece que o negócio não vai. Por quê? Porque a gente precisa olhar mais profundamente para as nossas emoções, porque é justamente ali que está a causa raiz desses desequilíbrios. Então, ao longo dessa série de vídeos, eu convidei vários terapeutas profissionais que trabalham com a área da saúde mental, emocional, para conversar com a gente. E hoje eu tenho uma convidada que é muito especial, eu vou colocar ela aqui na tela junto com a gente para a gente conversar. Olá! Muito obrigada por você estar aqui. A doutora Ana é uma profissional que é conterrânea aqui da minha cidade, de Cascavel, também aqui no Paraná, e é uma profissional extremamente completa, no sentido, né, Ana, você tem várias formações, então ela até, eu achei muito lindo quando eu perguntei para ela, né, Ana, como que você gostaria que eu te apresentasse? E ela me mandou uma imagem onde estava lá, né, a doutora Ana é uma médica de almas. Olha só que lindo e que profundo isso. Ana, seja muito bem-vinda aqui no canal. Fiquei muito Obrigada. feliz, né, mais uma vez, de você estar aqui. E só para apresentar, então, vocês para a doutora Ana, ela é fisioterapeuta, microfisioterapeuta, ela trabalha também com a constelação sistêmica, é consteladora, é especialista em medicina germânica, em hipnose terapêutica, ela tem um método de tratamento próprio que ela desenvolveu, né, que é o método Ana Soares, que é um método de cura, onde você engloba todas essas terapias nesse processo de cura. Então, ela, assim, seria a melhor profissional para conversar esse quadro de vídeos para explicar para a gente sobre como que as nossas emoções, coisas que estão muitas vezes carregadas até ali no nosso sistema familiar, podem influenciar na nossa vida hoje, na nossa saúde. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que vai ser algo muito, assim, para ampliar a consciência das pessoas, que muitas pessoas ainda não têm essa noção. Ana, eu já comentei em alguns outros vídeos que eu busco esse tipo de terapia para, né, para a minha saúde, e aí sempre que eu falo sobre isso, as pessoas ficam curiosas. Tipo, mas o que é a microfisioterapia? Nunca ouvi falar. A medicina germânica, enfim. Então, se você puder contextualizar para as pessoas, né, o que é esse olhar, para a gente conversar então um pouquinho sobre isso. Quando eu digo assim, né, que eu sou médica de almas, é porque a gente faz uma leitura do que o paciente guarda na sua alma, né? E expressa no corpo, né? Porque é aquela história que a alma cala, o corpo fala. Então, muitas vezes, as emoções que passamos naquele momento, ou por sermos criança, né? Ou por não termos o recurso necessário para lidar com aquilo naquele momento, a gente não consegue trabalhar. Mas a gente precisa continuar vivendo. A gente precisa continuar seguindo. E aí o corpo, ele guarda aquela emoção num órgão, num lixo do corpo. Algumas pessoas, e isso vai depender com a emoção, com o momento que ele está passando, né? Algumas pessoas guardam tireoide, outras guardam lá na bexiga, né? Outros têm dores musculares e muitos guardam no intestino. Até mesmo por ele ser
o famoso lixo do nosso corpo, né? Porque é ali que ele vai eliminar o que não vai ser absorvido. E também, né? Porque é ali que a gente digere muito Uhum. tudo que nos chega, muito das informações ficam registradas ali. Né? Lembrando que o intestino é o segundo cérebro totalmente emocional. Por isso que quando E você me como? chama, né? Na hora eu falei assim, não, Thalita, vamos levar mais informações para que mais pessoas possam se curar, possam olhar para isso num todo. Sim. Porque quando a gente fala em saúde integral, é justamente isso. Eu vejo muito as pessoas associando aquela saúde integrativa a tomar um monte de suplementos, aquelas fórmulas com um monte de vitaminas e tudo. E na verdade, não é só isso, né? É a alimentação, você ter uma boa suplementação, mas principalmente cuidar dos outros corpos. Não só o corpo físico, ele é só uma resposta do que já começou lá atrás. Fazer isso num todo, aí sim ele está cuidando da saúde, né? Isso. Aí as Aí ele coisas caminha fluem. para frente. E Uhum. até mesmo que se ele não cuidar do emocional, como ele vai ter força para se alimentar adequadamente? Porque muitas vezes a pessoa, quando está com o emocional abalado, ela acaba buscando alimentos que não são saudáveis para sanar aquela dor ou aquela angústia, aquela questão, enfim, ou na alimentação ruim, ou na bebida, ou às vezes até em algum outro vício. E isso vai cada vez mais prejudicando a saúde, né? Para preencher os vazios, né? Isso. E o que é a microfisioterapia? Que quando eu falei sobre isso, me questionaram sobre isso e eu falei, olha, não sei, a gente vai lá, deita na maca e a pessoa ela entende, ela sabe tudo o que aconteceu com você. Porque como o corpo ele guarda esses registros, né, de Uhum. emoções, na microfisioterapia, através principalmente de mapas da embriologia, a gente busca no corpo da pessoa onde está esse registro da emoção. E Uhum. aí a gente consegue ver o que a pessoa passou e a data que foi. E aí, quando a gente estimula o corpo da pessoa, né, e dá a informação, a gente aproveita e já reprograma ela, né, que isso já passou, que hoje ela já está melhor, que hoje ela já tem os recursos necessários para lidar com isso, sem sofrer, automaticamente ela vai se reprogramando e tendo força para fazer diferente. Então é muito bonito. E aí ela já sabe também o que ela precisa olhar, o que ela precisa curar. Mas só dessa conversa que nós vamos ter hoje, né, nesse bate-papo, as pessoas que já vão procurar esse vídeo, elas já vão procurar eles porque elas têm um problema certo no intestino. Então, de Sim. repente, só com a informação que a gente, né, vai fornecer, a pessoa mesma ela já consegue encontrar a sua dor e trabalhar para que ocorra essa liberação. Então, só de tornar algo, né, que estava ali muitas vezes no inconsciente, o consciente já é o primeiro passo para Sim. esse caminho de cura, né, e de equilíbrio. Então, vamos começar a falar, então, sobre os desequilíbrios no intestino? Eu vou começar a falar principalmente primeiramente, né, do intestino delgado, porque ele que acaba absorvendo esses nutrientes, né? Mas ao mesmo tempo que ele absorve os nutrientes, ele também é responsável por absorver as informações que nos chegam. Então vamos pensar assim: eu estou lá vivendo a minha vida e alguém chega do nada e fala que eu sou demitido. E essa demissão é totalmente injusta. Eu dei o meu melhor para aquela empresa, eu fiz tudo o que eu podia ter feito e muito mais. E eu não digiro bem essa informação. Então, o intestino, como ele é responsável por absorver os nutrientes, quando a pessoa está sofrendo, é porque alguma informação colocada para ela não foi digerida, não foi absorvida. E é muito ligada a nutrientes, sim.
é muito ligada ao medo de passar fome, o medo de sofrer. E é tão interessante porque o intestino, e aí nessa parte, a gente trabalha muito com a parte da constelação também, tá? Porque o intestino é muito ligado não só às memórias que a pessoa vive, mas como se ela fizesse uma releitura de memórias de antepassados. Eu já sofri com isso. Meu pai já foi injustiçado, meu avô já foi injustiçado, meu bisavô veio lá da guerra, passou fome, teve dificuldades. Então, é como se a gente já trouxesse tudo isso no nosso DNA. E hoje a gente tem essa comprovação pela epigenética, né? Que muitos dos nossos medos, eles são reflexos, sim, dessas memórias de antepassados. E o intestino é muito isso, né? Meu Deus, e se eu não der conta de nutrir, de sustentar, de dar o essencial para quem eu amo? A própria doença de Crohn, se a gente for olhar, muitas pessoas falam que era ligada à ansiedade, né? Falam bem assim, a pessoa tem colite por conta de ansiedade, tudo, né? Foi interessante que ontem mesmo eu atendi um paciente que ele veio por causa disso, por causa do bendito intestino irritado. Uhum. E aí a gente trabalhou nele, quando a gente trabalha essa ansiedade nele, a gente viu que todas as ansiedades dele, todas vinham do ambiente de trabalho. Mas o que tinha por trás disso? Eu preciso vencer, eu preciso dar conta. E aí, quando a gente faz a leitura da memória dele, a gente vê um pai que teve que cuidar de toda a família. Então, assim, ele era o filho mais velho, o pai dele era o filho mais velho, e na época morreu o pai dele, de uma hora para outra. E o filho mais velho teve que cuidar de todos os irmãos desde cedo e da mãe. Quando ele se casa, ele tem que cuidar de todos esses e mais da família dele. E o meu paciente pequeno já olhava e já via o pai trabalhando demais, a mãe trabalhando demais. E hoje, né, o pai acabou perdendo a terra que tinha, em todo esse movimento de herança, tudo. E hoje ele comprou um sítio para o pai dele. Imagina, ele deixou de comprar a casa dos sonhos dele para dar um sítio para o pai. E sempre com medo ainda de faltar. Então, o quanto que ele absorveu desde criança, e daí ele conta, né? Que essa memória ele tinha desde quando ele era pequeno. E desde quando ele era pequenininho, ele fazia cálculos, sabe? Tipo, quando ele tinha vontade de comprar um tênis, por exemplo, ele já ia pensando, né? Eu vou trabalhar nisso, vou trabalhar naquilo, vou juntar dinheiro, porque sabia que não podia pedir do pai, né? Então, é a ansiedade? Sim, é a ansiedade. Mas também é muito do que ele viveu, do que ele trouxe, da crença que ganhar dinheiro é muito difícil e da crença também que se pode perder, né, de uma hora para outra, porque isso aconteceu com o pai dele, até mesmo porque o pai, né, morreu. E então ele também traz essa ansiedade no inconsciente, porque ele falava assim: mas e se acontecer algo comigo? Eu tenho que deixar algo para a minha família. Então você vê, né? Ele já trazia até a memória do avô, Sim. né? E isso é muito forte. E aí a gente vai vivendo a nossa vida, e daí, se o paciente, olha como é bacana olhar para isso com amor, Thalita, porque se o paciente ele vai complementar, ele vai se alimentar adequadamente, mas se ele não trabalhar dentro dele essas memórias de medo, de escassez, não vai melhorar. Não vai melhorar. Entendeu? Então, sim, é necessário um conjunto, uma boa alimentação quando o paciente vai trabalhando essas memórias, porque no meio disso tudo o corpo dele foi todo desregulado. Então vai precisar trabalhar as bactérias, né?
vai precisar dar o equilíbrio, Uhum. vai precisar trabalhar tudo que foi desregulado dentro dele, o nível de cortisol e assim vai. Sim. Então, tudo isso vai implicar em consequências no corpo físico, na bioquímica do organismo, na microbiota. Então, por isso que é importante a gente, né, fazer esse trabalho em conjunto. E aí as colites são muito ligadas ao homem. Por quê? Apesar que hoje isso aí começou a mudar. Mas antigamente, quando a gente pega pessoas da nossa idade, né? É muito ligado ao homem. Porque quem que tinha que levar o sustento para a família? Era o homem. Então, se eu olho para o meu pai e vejo meu pai fraco, meu pai não deu o que a minha mãe precisava, meu pai não nos deu o sustento necessário, ou o meu pai me abandonou quando eu era criança e nos deixou passar fome, se faz necessário aqui um trabalho de perdão, de assentir, você vê que assentir não é aceitar, é dizer, sim, a minha vida veio assim. Isso me tornou uma pessoa forte, hoje não me falta nada. Eu não estou aceitando um homem abandonar, mas eu estou sentindo a forma como a vida me veio e que me deu força de agora buscar o meu alimento e prosperar. Então, de uma certa forma, eu tomo do meu pai o nutriente necessário que está no meu corpo, que é a minha vida. Então, em intestino delgado, a gente olha muito para pai. Para isso, pai. Uhum. E agora você comentou que isso tem mudado por conta, talvez, dessa questão das mulheres estarem, né, mais à frente também. Então, muitas mulheres tomando a frente e tendo que sustentar o seu lar. Sim, hoje nós temos muitas famílias, né? Que os pais estão mais em casa e as mulheres, por conta, né, da ocasião, do que foi permitido para aquele sistema, né? Às vezes foi mais fácil para a mulher arrumar o emprego, tudo, né? Então, daí a mulher vem com essa necessidade de suprir. Mas daí ali também tem que trabalhar a dor do pai. Uhum. Dentro desse homem vai ter sentimentos de desvalorização, de não estar conseguindo ajudar. Porque o que é o ideal hoje, né? Nenhum, nem outro. O ideal é que eles venham trabalhando num equilíbrio. Se a mulher hoje está em casa, né, que esse homem veja o quanto é um trabalho estar em casa. E agradeça a companheira a estar fazendo esse trabalho para ele poder ir. Então, o trabalho não vem só de um lado, vem dos dois lados. Do mesmo jeito, se a mulher está indo para o trabalho, se faz necessário que o homem daí assuma algumas outras funções para se ter o equilíbrio. Porque daí ambos caminham juntos. Se os dois vão para o mercado de trabalho, quando os dois retornam, os dois trabalham em conjunto em casa, com os filhos. Esses equilíbrios não geram desequilíbrios intestinais. Porque daí a informação que vem não fica mal digerida. E aí, quando a gente fala de intestino grosso, né, é mais no sentido de transitar, né, de eliminar. Também tem todo esse processo, mas de absorção, que vai acontecendo ainda, né? Você sabe melhor do que eu tudo isso, mas ele também, fora ter esse processo, o principal, né, principalmente quando a gente fala do colo descendente, é eliminar, né? É deixar sair o que não for utilizado. E cada parte dele daí tem uma leitura emocional um pouco diferente, de acordo com a emoção. Então você vê que o nosso corpo, ele trabalha bem nesse sentido emocional, né? O corpo, ele qual é a função daquele órgão? E aqui eu quero falar um pouquinho do apêndice,
porque eu acho muito importante essa informação. Quando a gente fala de apendicite, a gente vê que ela acontece principalmente nas crianças e nos jovens. Por quê? Porque vamos lembrar que a criança, ela ama o papai e a mamãe, né? Ela ama. Para ela, papai e mamãe é tudo que ela tem. Para a criança ter uma dor de barriga, tudo, provavelmente ela pode estar até absorvendo uma dor que é do papai ou da mamãe. Então, o papai passou aquilo no trabalho, o papai chegou nervoso em casa e a criança tem dor de barriga. Ou a criança fica doente. É até uma forma dela dizer: pai, mãe, sai dessa dor e olha para mim. Ou a criança está lá tendo conflitos indigestos no colégio, né? De bullying, tudo. E aí ela começa com a dor de barriga, ela começa a ter as colites. Mas a parte da apendicite em si, que ela é bem também de um conflito indigesto, né? Porque é a história do intestino, ponto. Mas é um sentimento assim, ó, eu não consigo eliminar essa sujeira, porque eu não posso perder isso. Eu não consigo botar tudo para fora, porque eu não posso perder o amor dos meus pais. Então vamos dar um exemplo assim, e sempre a apendicite, né, que daí quando explode tudo, é bem no fim da situação. Então às vezes a gente pergunta para o paciente, né, você lembra de alguma coisa assim? Daí ele fala assim, olha, não, agora eu resolvi, né? Então, sim, na resolução vem a dor, né? Mas a gente vê assim histórias, por exemplo, eu tive um paciente meu que ele teve problema de apendicite feio porque ele reprovou e quando ele reprovou, ele perdeu o celular. Então, pensa para um adolescente de 12, 13 anos perder o celular. Nossa, é a vida dele. Infelizmente, hoje é a vida dele. E aí, quando ele volta para a escola e tira notas boas, ele volta a ter o celular e aí tem o apendicite. Então, na resolução do conflito, muitas coisas acontecem. Por exemplo, a gente vai falar depois das disenterias, né? E a disenteria é bem na resolução, bem nos momentos de resolução. E como o adolescente ali, né? Como o adolescente é o primeiro a enfrentar o pai e a mãe, né? E é tão difícil enfrentar quem me dá o sustento. Como que eu vou brigar com aquela pessoa se eu preciso dela? Eu não quero também que ela sofra por mim. sim. Então, né, quando ela adoece, é uma forma dela ser vista, do papai e da mamãe voltar a cuidar dela, e dela também permitir, né? Porque o adolescente está naquela fase, né? Ao mesmo tempo que eu quero ir para o mundo, eu ainda quero ser a criança e ter o colo da mãe. Sim. Aí você briga, você fala, daí depois você, né, se arrepende e daí. Sim, é muito difícil. Uhum. E é difícil para eles também. Sim. Né? Foi difícil para nós também. Uhum. Até hoje, nós somos adultos. E até hoje a gente busca ainda a aprovação do papai e da mamãe. Quem dirá um adolescente, Sim. né? E às vezes até a gente faz coisas que a gente não quer, só para ficar na boa consciência. E aí sofre igual, porque fica mal digerido. Uhum. Eu tive que fazer aquilo e minha irmã não teve. E aí quando a gente fala do colo, né, bem nessa parte do trânsito, né, intestinal. É a hora que eu vou fazer esse processo de eliminação, né? E aí é bem bacana, porque eu gosto de colocar aqui que uma das funções também é reabsorver a água, né? Porque a água, ela é um dos nutrientes mais necessários, né, para o nosso corpo, se a gente for pensar, né? E às vezes a gente nem. Vocês veem como nutriente a água? Sim, ela é o mais importante, né? O nosso corpo, Às ele vezes as pessoas pensam assim, mas o que tem de alimento na água, né?
Mas, meu Deus! 70% do nosso corpo é formado por água, a digestão precisa de muita água para acontecer, então água é fundamental. A gente pode passar um dia, dois sem alimento, mas sem água é mais difícil. E aí, isso é tão interessante, né? Porque quando você está passando por uma situação que é uma situação de conflito, até você tem a necessidade de tomar água Sim. para que aquela informação desça. Nossa, é isso que eu até ia te perguntar, assim, tem situações que parece a boca ela seca, literalmente, né? Você fala, meu Deus. E aí, ao mesmo tempo, né? Quando a gente vai receber alguma notícia que não é boa, tipo alguém morreu, e a gente fica nervoso, primeira coisa que a gente faz no nosso inconsciente para acalmar a dor daquela pessoa é pegar um copo e dar água para ela tomar, né? E ao mesmo tempo, olhando, né, para essas linguagens, quando a gente, principalmente antigamente, as pessoas falavam bem assim: "Ah, você está enfesada com fulano", né? E literalmente ela está enfesada, porque o intestino dela não está trabalhando adequadamente. Aquela dor, aquele conflito, aquela situação que ela passou com fulano. E aqui, na parte, né, quando a gente trabalha ali os colos, né, é interessante entender também que cada conflito tem uma leitura diferente. Passa o slide, vamos olhar para isso com bastante amor, com bastante carinho, para ajudar as pessoas que vão estar nos ouvindo. Quando a gente fala da pessoa enfesada, por exemplo, o sentimento é assim: a informação veio, não consegui digerir, e agora eu tenho que conviver com essa merda atravessada dentro de mim. Então, é um sentimento assim, ó. Me veio algo que me dá um sentimento de nojo, de mal-estar, que é feio, que eu não aceito e eu ainda tenho que conviver com isso. Eu tive uma paciente minha que ela tinha muito conflito nessa área e a dor dela, ela tinha tanto conflito, para você entender, que ela chegou a ter câncer no intestino, tá? Porque quanto maior o conflito, maior a leitura também. Uhum. Não teve só uma doencinha, ela chegou a ter um câncer, porque ela descobriu uma traição do marido com a sua melhor amiga. Aquela amiga que ela fazia tudo. Nossa. Então, é um sentimento, né? Ó, até você falou, nossa, É, não, até me arrepiei aqui, assim, pensando, né? algo muito sujo, né? Sim, Tu me trai com a com a... minha amiga, a qual nós somos padrinhos do filho dela, onde as nossas famílias são super unidas. Então, a dor foi tão grande, né, que chegou a ter um câncer. E é interessante que o câncer veio só depois que ela se separou. Tipo, não teria um outro caminho para evitar, digamos, um tipo de Lógico, problema? lógico. Você vê, vamos pensar, né? Ela viu a separação como uma resolução, mas isso estava dentro dela ainda. Para ela foi uma resolução porque ele não ia mais trair ela. Ela não ia ter que passar por aquela dor de novo. No entanto, dentro dela, a informação ainda não tinha sido digerida. Ah, Ela ainda não tinha perdoado. Então, se nesse momento ela faz um trabalho de deixar a dor do outro com o outro, porque uma pessoa para fazer isso ela tem que ser muito machucada. Então, eu acolho a minha mulher, eu desenvolvo o auto-amor. Eu sei que quem mais perdeu foi ele. Eu vejo em qual momento nesse processo todo eu errei, até mesmo para poder aprender com isso. Será que eu deixei de me amar, eu deixei de me priorizar, que eu não percebi? E aí eu saio em paz. a importância, né, que tem da gente não negligenciar nada, né? Assim, essas Nada, questões. nada, nada, nada. Mas quando a gente
Mas é que nem eu digo assim, né? A pessoa, tipo assim, ela tá com gases, está sofrendo, está passando mal, que é bem aquele processo que ela não está aceitando. Então, vamos dar um exemplo simples, né? Do nosso dia a dia, algo que não pegue, que não transforme num câncer, por exemplo, né? Mas eu tinha programado com a minha família uma viagem linda, entendeu? E aí meu marido chega e fala para mim, e para ajudar ainda na hora do almoço. É a hora que eu tô me alimentando, que eu tô me nutrindo. E é bem na hora do almoço que as pessoas hoje param para conversar, né? E aí eu tô almoçando, meu marido fala assim, putz, não vai dar certo para mim viajar naquela data, porque eu não consegui minhas férias. E aí a pessoa vai ficar uns 2, 3 dias sofrendo. Uhum. E aí ela consegue trocar a passagem, ou o marido consegue resolver, e aí vem uma desinteria. Aí resolve, solta. Acredito que seja bem comum, assim, quando as pessoas vão passar por processos terapêuticos, assim, então sai da sessão e tem que ir correndo para o banheiro, Sim, né? acontece bastante, né? De pessoas que relatam, né, que depois que passaram, né, por uma microfisioterapia, ou por processo terapêutico, né, tiveram o que a gente chama de catarse, né, eliminaram o que estava escondido, né. Uhum. Mas quando a pessoa está pronta para receber a informação, ela nem tem. É. Quando ela percebe, quando ela, tipo assim, se isso vem, né, e a pessoa já trabalhou com ela a aceitação, a resiliência, né? E aí ela olha para aquilo e fala assim: tá tudo bem, meu amor, nós vamos dar um jeito, né? Isso vai se resolver. O importante é a gente ficar bem. Isso nem vai acontecer. Uhum. Quanto que é importante a reforma íntima e o autoconhecimento como Ai, prevenção. é essencial. E aí eu coloquei aqui a lactose, né? Porque é uma coisa muito comum. E aí é interessante já até colocar assim que glúten tem muito a ver com o pai, porque é o alimento, lembra? Mas a lactose tem a ver com a mãe, tá? E aí tem muito a ver com colo, literalmente colo mesmo. Uhum. Nos pega para nos dar o leite é a nossa mãe. Quem nos alimenta é a mamãe. Então, se a mãe lá, e isso aparece às vezes nos recém-nascidos, se a mãe está passando por alguma situação onde ela não está conseguindo digerir, eu não estou recebendo a ajuda necessária, eu tive que abandonar o meu trabalho e agora ele vai e trabalha e não me ajuda. Eu tive o bebê e agora a minha sogra vem aqui ou a minha mãe vem aqui, não sei o quê, né? O bebê, ele vai chorar, ele vai reclamar, porque o leite não está adequado, porque a mãe não está bem. Então, se o bebezinho estiver tendo cólicas, vamos olhar para as emoções da mamãe, o que está difícil para ela digerir. E se nós adultos estamos tendo problema, vamos ver o que tem de errado com a mamãe. E aí é tão bonito, porque às vezes a gente começa esse trabalho com o paciente e o paciente fala bem assim: eu não tenho nada de errado com a minha mãe. Imagina, eu faço tudo para minha mãe. Sim, ele faz, mas ele faz com raiva. Ele faz só para não perder. E aí ele fica bravo porque nem assim ele é valorizado. Que é aquele negócio, né? Eu faço, mas eu não digiro. Faço para ter uma boa consciência, mas eu não acho justo. E aí eu escolho uma profissão, e aquela profissão nem é a profissão que eu queria, mas era a profissão que a minha mãe queria. E aí eu acabo deixando passar um amor da minha vida, porque minha mãe disse que ele não era bom. E assim vai seguindo, né? Sim. A mãe, ela tem uma ligação muito profunda com a gente. Como ela nos deu a vida, a gente passa o resto da nossa vida querendo suprir, querendo agradecer algo que a gente nunca vai conseguir dar em troca. Então, a melhor forma que tem de agradecer a mamãe é cuidarmos da nossa vida.
e foi o que ela nos deu. Então, a parte da lactose é muito importante, que daí dá sinusites, tudo, né? É muito importante a gente olhar para a mamãe e se curar e entender que a gente não pode salvar a mamãe se a dor da mamãe não é nossa. E aí vem a constipação que você falou, né? E a constipação, ela tem uma leitura importante, porque, tipo assim, é a necessidade de ficar com aquela merda. Mais ou menos isso. Então, a leitura dela é assim, ó. Eu tenho algo que eu preciso eliminar, que eu não consegui digerir direito, mas como eu vou eliminar se eu preciso disso? Vamos jogar para exemplos, né? Que eu acho que os exemplos talvez ajudem a compreender melhor. Eu estou fazendo um curso e eu tenho pavor daquele professor. Aquele professor me humilha, ele me maltrata, mas se eu não aguentar esse professor, eu não vou me formar. Eu tenho um marido extremamente tóxico, ele é grosso o tempo todo, mas eu dependo dele porque eu quero que ele fique para os meus filhos não sofrerem. Eu estou num trabalho, eu não gosto do meu trabalho, mas esse trabalho sustenta minha família. E assim. Então, se nós estamos constipados, em qual ambiente, com qual pessoa, eu aceito algumas coisas para não perder outras. E aí, o que é bacana nós trabalharmos em nós, primeiramente, saber dizer não para muitas coisas, buscar a força, principalmente que vem do Pai, para buscar resoluções, buscar o sustento de outra forma. E ao invés de deixar a merda parada, estagnada, né? Ao invés de ficar vendo Netflix ou jogando Candy Crush no celular, vamos fazer um movimento para conseguir eliminar essa dor. E sim, algumas coisas nós temos que aceitar. E aí eu tenho que trabalhar em mim. Porque eu espero tanto do outro. Né? Tipo, pai e mãe, por exemplo, eu não posso descartar. Mas qual é a dor da minha criança ferida que ainda quer mudar meu pai e minha mãe? E não estou cuidando de mim, que estou carregando essas dores. Aí a pessoa vai viajar de férias para casa do parente e não vai no banheiro. Lógico que não vai no banheiro, porque ali está toda a família, todo o clã, dispara todos os gatilhos de uma vez. Mal chega lá, já vem uma tia, você não casou? Nossa, mas esse menino é mal educado, hein? Ai, mas você engordou, né? Uma vez. Todos os gatilhos sendo ativados ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. E daí depois, quando passa os 3, 4 dias, que a gente já se acostumou a ver a desinteria. E tá tudo certo. Porque eu quero falar das parasitoses que estão aí. Porque tem muitas pessoas que chegam a sofrer muito por conta disso, né? E a parasitose, ela tem uma leitura que é falta de coesão do clã. Então, por exemplo, assim, brigas de família. Tá? A família pensa de um jeito, a outra família pensa do outro jeito. Então, isso acontece muito na religião. Vamos dar um exemplo bem básico que vivemos e que estamos vivendo ainda, política. Sim. Quanta briga que não deu da família por conta de política. Então, isso também nos afeta. Então, esses conflitos, né, de territórios indigestos também nos afetam. E aí, aquilo que eu digo assim, que a gente devia ter um mantra, né? Isso é teu, não é meu, isso é teu, não é meu, isso é teu, não é meu. A gente respeita a opinião do outro e a gente segue a nossa vida sem querer impor a nossa opinião também no outro. E aí, assim, a gente consegue conviver em harmonia. E tem também o colo alongado, né? E é interessante, porque o Dr. Hammer, né, que é o da medicina germânica, ele fez uma pesquisa e ele observou que as crianças que vinham desta forma eram crianças que traziam memórias
de um sistema familiar que passou muita escassez, que realmente passou fome. Então, ou falências, ou memórias de guerra. Então, você vê, olha, o corpo dos descendentes chegam até vir diferente para armazenar mais os nutrientes. Olha só. É impressionante, é impressionante. E como fica fácil, quando a gente pensa na função do órgão, assim, fácil entender todos esses exemplos que você traz e fazer essas correlações, faz muito sentido. Uhum. E aí é bacana, Thalita, porque quando a gente tem esse aprendizado e a gente está passando por um momento assim, a gente automaticamente vai se reprogramando, né? Os meus filhos foram crescendo comigo assim, né? E eu lembro assim, né? Que às vezes a gente chegava em algum lugar e eles falavam bem assim, nossa, mãe, eu tô com uma dor de cabeça, mas eu acho que a minha dor de cabeça é de não sei o quê. Porque, né? E daí a gente vai também, se a gente já for trabalhando e ensinando nossos filhos a compreenderem as suas emoções, a gente também vai mudando tudo isso. A gente já vai deixando eles responsáveis pela própria história. Isso que eu ia falar, a gente sai do vitimismo, de achar, né, que muitas pessoas ficam, tudo acontece comigo, ou aquela questão, tipo, eu procurei vários médicos, vários nutricionistas e nenhum conseguiu resolver o meu problema. É uma fala muito presente, assim, na minha rotina. Eu ouço muito isso. Então, a pessoa, querendo ou não, ela está terceirizando e não está olhando para essas outras questões quando ela expressa esse tipo de... E a pessoa, quando ela joga responsabilidade no profissional, é a pessoa carente que ainda cobra o cuidado de pai e mãe. Meu pai e minha mãe não me alimentaram, ou seja, com a proteção, ou com o colo, ou com a emoção que eu precisei, e agora eu arrumo uma outra mamãe para cuidar de mim. E do mesmo jeito que eu reclamo daquela mamãe, eu vou continuar reclamando de você. E os conflitos vão continuar não sendo resolvidos. Vão. E aí é importante a gente entender tudo isso, né? Nossa, fundamental. Ajudar também o paciente a se liberar dessas dores. E para a gente conseguir também esse trabalho, né? Eu estou aqui não como sua mãe, né? Eu não vou preparar o seu alimento, eu não vou te dar na boca, eu não vou fazer o prato para você. É você no papel de adulto que vai fazer. Então, o que você mais quer? O que é mais importante para você agora? Estar magro, ter saúde ou comer isso? Dizer que o ganho do emagrecimento, do alimento saudável, seja muito maior do que aquela fuga momentânea. Porque a gente come, sente a saciedade, vem a serotonina, a gente fica feliz, tá tudo bem. Mas daí passa um tempinho, é que nem o álcool, é que nem a droga. Passa um tempinho, tem as tristezas de novo. Então, o que você quer? Uma felicidade rápida? Ou duradoura. E aí as diarreias inexplicáveis, né? Eu tenho um paciente meu que ele fala bem assim, eu não posso viajar. Quando eu tô viajando, me dá uma diarreia. Mal sai, já me dá uma diarreia, né? E aí eu brinco com ele, né? Também, e brinco não, né? Já dou a informação para ele brincando, né? Também você tem uma vida de merda, né? Quase se mata a trabalhar. Quando você entra em férias, seu corpo fala bem assim, ufa, resolvi. Então, quem sabe a gente não precisa tirar férias no meio desse trabalho, né? Quem sabe quando você chegar em casa, você não deixe o celular do lado, você não se permita ter descansos para o teu corpo não fazer leituras diferentes. Ter isso na rotina do dia a dia e não só, né, em Não pequenos... ser sobrecarregado. E não colocar a culpa depois no... Que daí coloca a culpa no pastel que comeu no posto, que no meio da estrada, que daí deu a virose, né, ou a diarreia, enfim.
E aí é fácil colocar a culpa, né? No glúten, na lactose, nesse caso, né? É muito fácil. Vamos pensar um pouquinho nisso, já que você tocou nesse assunto, né? Se eu como na hora do prazer, né? Se eu olhei a felicidade do clã, da família, nos momentos de comida, ai, vamos festejar isso? Vamos. Festejar como? Ai, vamos comer em tal lugar. Ai, vamos festejar aquilo? Ai, vamos. E é tudo relacionado à comida. Tende a festejar se alimentando. É lógico que na hora que eu comer, buscando essa felicidade, essa alegria, pode me dar isso. Então, que possamos se alimentar bem, que possamos comemorar esse alimento, que possamos ter refeições saudáveis a todo momento. E quando eu falo refeição saudável, não é só o que eu coloco na boca, é que na minha refeição não se tenha briga, não se tenha conflito, não tem um pai empurrando o alimento na boca do filho. Você tem que comer isso até o fim. A criança vai estar com fome, está passando mal. Que a alimentação seja sempre uma alegria. E possamos ter mais momentos com a nossa família comendo junto. Não tem nada melhor. Por que a comida caseira salva tanto? Por que a criança às vezes não fica doente só para a mãe fazer a sopinha e dar a sopinha? Porque aquela sopinha é cheia de amor. Então, indiferente se eu faço o alimento ou não faço, que eu, como mãe, que eu dê o alimento de uma maneira saudável para o meu filho. E que os pais, indiferente do seu trabalho, se for simples, se for luxuoso, porque todos trazem pesos, dores, sacrifícios, que o pai possa chegar em casa sendo grato pelo trabalho que tem, por poder sustentar esse filho. E tudo fica muito mais leve. E aí vamos pensar, tipo, até no desfraude, né? Se eu faço um desfraude saudável com a criança, onde a criança vai no banheiro, ou faz cocô na fralda, ou no pinico, em qualquer lugar, porque para as mães, quando a criança faz o cocô, é uma alegria. Tanto que muitas crianças que estão sofrendo manipulam a mãe por ali. Mostram que tem algo errado por ali também. Mas quando na hora do desfraude, a criança faz o cocô do jeito que ela sabe, ela apanha, ela fala assim, minha mãe era feliz, e agora minha mãe não é mais feliz quando eu faço cocô, porque a criança não entende. Aí ela vai começar a aprender. Então, é interessante que às vezes esse conflito indigesto foi lá atrás. Começou lá atrás já. E aí, nesses dias, eu trabalhei com uma paciente e ela lembrou disso, né? Que ela apanhava muito, 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 né? Ela tinha um probleminha, né? Fisiológico, onde ela não conseguia segurar, de esfíncter, e ela apanhou muito por conta disso. E hoje ela não consegue fazer cocô. E hoje ela tem um problema de constipação. Meu Deus, ela toma laxante, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, e não resolve. Ela não resolve. E aí a gente fez um exercício, né? Que eu falei, tá, nós vamos combinar uma coisa então. Toda vez que você for no banheiro, você vai olhar para o seu cocô e vai fazer que nem criança. Você vai falar, tchau, cocô, descarga, e vai festejar. Vamos dizer para essa criança que agora tá tudo bem. Poder jogar fora essa dor. Uhum. E hoje ela está bem, mas ela está bem porque ela trabalhou a emoção lá atrás. Mas olha o quanto isso fica preso em nós. Nossa, E quanta coisa, quantos insights que as pessoas podem ter através desse vídeo sim, de hoje. Foi sim, muito incrível. sim. E aí tendo a informação, né? Porque às vezes até nesses exemplos que a gente usou, a gente já vai trabalhando a nossa mente, né? Olhando para isso, primeiramente acolha a dor, né? Diga assim, essa é a minha história. E olhe para ela com muito amor. Depois, lembre que hoje você já cresceu, que hoje você tem vários recursos necessários, tanto para trabalhar na parte emocional, né, com tantas terapias que vêm surgindo, quanto na parte nutricional.
olhando para os terapeutas ou para os nutricionistas como pessoas que vêm te ajudar, como um recurso, mas a mudança sempre está aqui. Então, que possamos ser 100% responsáveis pela nossa vida, que possamos agradecer a vida que nos veio e fazer algo de bom com tudo isso. Nossa, perfeito. Nossa, muito, muito obrigada mesmo. Fiquei Sim. bem emocionada até com esse vídeo de hoje. Tenho certeza que vai contribuir aí na vida de muitas pessoas, muitas pessoas. Esse é o meu desejo também. Pessoal que acompanhou o vídeo até agora, se gostou desse vídeo, né? Convidar o pessoal para deixar aqui o seu like no vídeo, o seu comentário, o seu Enviar insight. para pessoas que têm problema de intestino. É. E encaminhar com toda certeza, né? Compartilhar isso, porque é uma informação muito valiosa que as pessoas precisam ter acesso e que pode mudar a vida de uma pessoa com toda certeza. Ana, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Com Deus, um beijo grande. Namastê. Muito obrigada, gratidão. Beijo.